Bom, gente, 19h05, acho que a gente pode começar, né? A gente pode abrir essa roda, fiquem à vontade para continuar escrevendo aí no chat. Aliás, esse pode ser o nosso combinado. Eu estou pensando, né, no finalzinho da nossa conversa aqui, a gente abrir para comentários, perguntas e respostas, mas acho que durante, né, a exposição, acho que vale a pena a gente usar bastante esse dispositivo que a gente tem aqui. Então, bom, boas-vindas a todas as pessoas, é um prazer receber vocês. A Casa Sueli Carneiro é uma organização que existe desde 2020 e que abriu as portas no ano passado, ou seja, uma organização que funcionou muito online, né? Então, a gente sempre fica muito feliz que toda vez que a gente propõe uma atividade online, a gente tem um público muito interessante. Eu acho que isso nos ajuda a conversar também com pessoas para além do nosso território, né, que é em São Paulo, no Butantã. Então, muito legal o interesse de vocês e muito bom saber que essa vocação para o online da Casa Sueli Carneiro, ela de fato existe, né, por conta do nosso modo até de atuação e de surgimento, né. Então, muito prazer, eu sou Natália Neres, e eu gostaria de começar, né, então, me apresentando também. Eu gosto de dizer, né, sempre quando eu recebo um formulário para dizer a profissão, eu fico um pouco confusa, mas eu acho que o que eu me sinto mais confortável de dizer é que eu sou pesquisadora, né? Eu trabalho com a temática racial desde os tempos da graduação, isso já faz 20 anos, e o meu tema de pesquisa sempre foi, né, acho que desde esse comecinho, foi pensar a relação movimento negro Estado, né, e eu estudei um período do processo constituinte, da redemocratização, então, olhar para os mais velhos, para a história dos mais velhos e, de alguma maneira, essa minha trajetória de pesquisa se esbarrou com esse tema da memória, né, e então fiz graduação pensando nisso, no mestrado eu estudei o movimento negro, né, demandando políticas públicas ali na redemocratização. No doutorado, estudei projeto de lei, eu tenho uma trajetória que mistura políticas públicas com direito, mas eu dei uma passeada por aí, assim, profissionalmente falando, e por um tempo eu saí da pesquisa e trabalhei no setor privado, trabalhei um tempo no finado Twitter, na área de políticas públicas, e depois de um tempinho também fui trabalhar no governo, e todos esses trânsitos, né, fizeram com que eu chegasse na Casa Sueli Carneiro no ano passado, em setembro, com esse cargo, com esse nome, né, coordenadora de incidência política, que é a pessoa que está pensando um pouco a relação da casa com atores públicos e com a relação com políticas públicas de alguma maneira, né. Então, essa é brevemente a minha trajetória, o que eu faço na Casa Sueli Carneiro. Estou deixando meu contato também, caso vocês desejem continuar dialogando, conversando, pensem em coisas que a gente possa trabalhar em conjunto. E queria contar para vocês um pouquinho de como eu pensei, né, da gente aproveitar esse tempo que a gente tem de 1h30, né, até 1h30, nessa conversa sobre memória e principalmente sobre o projeto Constelações de Memória Negra. Então, eu queria apresentar aqui um pouco desse roteiro, né, o que eu estou pensando para esse tempinho nosso. Nesse momento, nós estamos na abertura e boas-vindas, né, mas depois eu quero passar para um outro momento em que a gente discute ou pensa um pouquinho, né, sobre memória como estratégia política, como que eu estou pensando sobre isso e como a casa vem pensando sobre isso também. Eu imagino que muitos de vocês acompanhem já o trabalho da Casa Sueli Carneiro, mas eu gostaria também de contar um pouco das coisas que a gente vem fazendo, dos projetos, porque, enfim, acho que tem um pouco dessa conversa que eu estava contando para vocês de um momento novo da casa, inclusive de atividades presenciais, né? Então, eu queria compartilhar isso.
Depois, eu queria falar especificamente sobre o projeto Constelações de Memória Negra. Eu estou curiosa para entender quantos de vocês conhecem esse projeto nosso, essa iniciativa, mas aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, porque eu gostaria de reservar uns 20 minutos para a gente aqui para uma atividade prática, né? Depois eu acho que ela vai fazer mais sentido, mas essa vai ser o último momento do nosso encontro. E aí, nos 20 minutinhos finais, a gente abre para perguntas e também para comentários de vocês. Então, é um pouco esse o nosso plano de voo por aqui hoje. E vamos começar, então, né? Para além desse momento de apresentação pessoal. E eu gostaria de começar com vocês com uma pergunta, né? Para gente pensar um pouquinho juntos. Eu sei que vocês, né, pelo que eu estou olhando aqui de apresentações, vocês têm alguma relação já com a temática racial, trabalham sobre isso. Então, tem gente aqui estudando, né, cultura, alimentação afro-brasileira no cinema, muitas coisas muito interessantes. E às vezes a gente está tão já dentro desse campo, né, muitos de nós aqui, que a gente não se dá conta de algumas primeiras vezes nossas em relação a alguns temas, né? E eu queria propor, então, que a gente pensasse no seguinte, né? Qual foi o primeiro momento ou experiência em que você se deu conta da importância da memória negra, né? Porque eu acho que está todo mundo aqui meio que na mesma página. E eu gostaria que vocês respondessem assim, contando desse momento, é muito curtinho, né? Assim, muito pontual a experiência. Então, pode ser uma vivência pessoal, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música, e que vocês contassem assim, se vocês eram crianças, jovens, adultos, e mais ou menos que ano isso aconteceu. Acho que essa estrutura de resposta, acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre esse tema. E aí, então, eu gostaria que vocês apontassem o celular para esse QR Code. Eu tenho o link também dessa pergunta, eu posso mandar aqui no chat para quem está sem celular. E aí eu queria que vocês usassem mais ou menos 5 minutinhos para responder isso, tá bom? Eu vou mandar o link para quem não tem celular agora por aí, poder responder também. Deixa eu só abrir ele aqui. Um desafio essas tecnologias de perguntas e respostas, enfim, mas eu espero que a gente consiga. Se vocês tiverem alguma dificuldade em abrir o link, pode falar aqui no chat, tá bom? Que eu tento ajudar também. Assim que eu mandar o link para vocês, aí eu vou habilitar para vocês começarem a mandar a resposta, tá? Acho que ainda não está dando. Deixa eu mandar o link aqui, pronto. E aí agora, boa. Tem algumas respostas já chegando, né? Perfeito. Compartilhar com vocês também as respostas que eu estou recebendo. A gente vai até 19h19, tá bom? Com as respostas. Até agora tem 11. Nós estamos em 80 pessoas, então espero receber aí de vocês. Todo mundo tranquilo com o link. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode me dizer, tá? Pode até abrir o microfone para dizer. Mas acho que tá rolando, né? Estamos chegando as respostas por aí. Mais um minutinho, somos 85 pessoas, tem agora umas 57 respostas, mas não tem problema também, que nem todo mundo responda. Estou ansiosa para compartilhar com vocês, tem coisas interessantes aqui.
Joyce também. Quem tiver dúvida se chegou ou não, pode mandar aqui no chat, não tem problema nenhum. Bom, eu vou compartilhar com vocês o que eu estou vendo aqui, as respostas que vocês estão enviando, porque acho que o nosso exercício um pouco aqui vai ser pensar de onde as memórias vêm, né? Qual que é esse primeiro momento, né? Se tem coisas em comum aqui entre as nossas vivências ou não, se tem um período muito específico que essa importância da memória negra ela surge para a gente, né? Como um tema, que momento é esse, né? E aí eu vou compartilhar com vocês para a gente pensar um pouco juntos aqui, né, nessas respostas. Vocês conseguem ver minha tela? Ótimo. Bom, vamos dar uma olhada aqui nisso junto. A gente não vai fazer uma super análise, mas acho que tem algumas coisas que indicam temas interessantes para a gente aqui, né? Nós estamos aqui em adultos, a maioria, né, pelo que eu estou vendo, mas a primeira coisa é de que a maioria das pessoas parecem relatar na fase adulta, né? Tem algumas pessoas que relatam na infância, mas ano de 2018, no final da graduação, através do rap na adolescência, tem algumas pessoas aqui, né, que relatam uma adolescência. Tem gente que vai dizer que desde criança mesmo, por conta da presença da mãe, ou de uma avó, ou da perda de uma avó, né, aqui aparece de novo, né, no curso de Ciências Sociais depois dos 30, ou então a partir do trabalho de uma artista. Tem gente que vai falar da música, né, aqui, ó, Samba das Estrelas Negras da Beija-Flor, tem gente que vai falar da Rosana Paulino, já na licenciatura. Chama a atenção que muita gente fala que percebeu a importância da memória negra a partir da falta, né, quando entrou na faculdade não se viu representado, ou porque percebeu que não conhecia um pedaço da história, ou de que cresceu numa família branca e sentia que faltava, né, um pedaço da história, né. Tem gente que vai falar de filme, né, o Estrelas Além do Tempo, tem algumas pessoas que estão relatando experiências de racismo, né, a partir do momento que percebe o racismo, percebe a importância também da memória negra. Durante a graduação, quando fez uma especialização de ERER, quando começou a trabalhar em biblioteca comunitária, já na vida adulta, assistindo um musical. Tem respostas aqui, elas vão variando muito, né? É muito interessante a gente pensar, mas algumas se conectam muito, tanto numa percepção de uma ausência de referências, né? Então, muita gente vai falar disso, dessa ausência de referência, quanto na experimentação do racismo, quanto na experiência da cultura, né? É muito interessante também quantas pessoas falam do Olodum, do samba, do teatro, das artes visuais, né? Então, o que que a gente está pensando? Isso aqui dava, né, uma discussão muito interessante e muito importante para a gente. E tem pessoas que falam aqui, né, que memória é um catalisador, quando aprendeu algo sobre eugenia, né, quando na infância passou por uma situação de racismo, né? O que a gente percebe aqui, né? É que a memória negra ela vai surgindo, pelo menos nesse grupo que está aqui, né? Tanto a partir dessa percepção da falta, da ausência de referência, quanto a partir da experiência do racismo, quanto a partir do encontro com alguém ou com algo que disparou, né, que falou, uau, isso aqui é muito bonito, isso aqui é muito importante, né, então, as nossas memórias, elas podem vir de muitos lugares, elas podem vir desse lugar afetivo, podem vir desse lugar cultural, elas podem vir do próprio trauma, né, mas o curioso é pensar, né, que a importância da memória negra chegou
para muitas pessoas, muito tardiamente. Quem fala de infância e adolescência aqui relata a experiência de racismo, não relata exatamente a percepção de positiva da memória, né? E, bom, nós somos pessoas aqui que conhecem muito bem, né, as dinâmicas de racismo, e a gente sabe que tem uma explicação para isso, né? Isso tem a ver com apagamentos intencionais mesmo da nossa história, da nossa contribuição, da nossa cultura, né? E isso é muito forte e aparece, inclusive, em como a gente se relaciona com o tema da memória. Acho que esse foi um primeiro exercício para a gente pensar um pouco sobre isso. E agora eu queria que a gente continuasse aqui a nossa conversa, né? A gente pensou em nós mesmos, né? Nessas lacunas e em todos esses processos que a gente vive. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da experiência de ter ouvido um intelectual muito importante do movimento negro, que é o Edson Cardoso, né? Recentemente um jornalista, e ele tem um conceito de memória, né, e uma reflexão sobre memória que é muito interessante, que eu queria compartilhar com vocês, né. O Edson Cardoso, ele fala, né, que a memória é a nossa arma mais poderosa, né, e aí ele desenvolve isso de um jeito muito didático, e eu vou ler aqui um trecho de uma entrevista que ele dá, e ele diz o seguinte, né, outro dia eu estava citando Steve Biko, que tem uma frase para comunicar amplamente. Ele diz assim: um povo sem memória é como um carro sem motor. É uma frase que comunica qualquer pessoa. Todo mundo entende que um carro sem motor não vai a lugar nenhum. O que eu tenho e o que eu tenho dito, se queremos ir a algum lugar, vamos ter que ligar o motor. Ligar o motor, na visão de Steve Biko, é ativar a memória. A gente ativa a memória para caminhar para frente. Se a gente não tem ideia do nosso percurso, dos nossos valores, da nossa cultura, da nossa resistência, como é que a gente vai seguir? Para a gente seguir, tem que se amparar nas experiências vividas, nas vivências, nos acúmulos da cultura e civilização que estão conosco. A nossa arma mais poderosa é a memória. Ativar a memória é estimular a luta. Eu gosto muito desse didatismo, né, que ele puxa um pouco do Steve Biko para pensar, porque isso de fato também aparece muito nos relatos, né, olha, eu me senti perdida, eu me senti sem referência, de fato, né, quando a gente pensa nisso, a existência da referência, a existência de referenciais, é o motor, né, que nos leva, muitas pessoas, a partir do contato com o samba, da história das avós, da curiosidade com avós que foram perdidas, chegam em histórias muito interessantes e produções muito interessantes, artísticas, musicais, enfim, acadêmicas, né? Então a gente consegue entender como esse mecanismo de resgate, né, de vivências do passado, ele nos impulsiona, ele nos leva para frente, né? Eu acho que essa ideia do Edson Cardoso é muito poderosa, muito importante para a gente levar, né? Tem muitos autores, muita gente falando sobre memória, a gente podia discutir isso aqui de uma forma super acadêmica, rebuscada, o que é memória, mas eu acho que isso aqui nos ajuda a pensar um pouquinho nos nossos processos pessoais e também na nossa atuação política, né? E eu gosto muito de uma outra ideia do Edson Cardoso também, né? Eu estou muito fã dele, gente. Ele fez uma roda lá na Casa Sueli Carneiro, foi tão bonito, assim, e tenho lido muito também. Eu acho que nessa perspectiva também de ouvir um mais velho, né? Uma referência muito importante para o movimento negro. E ele escreveu, ele tem um livro publicado do ano de 2022 que se chama Nada os Trará de Volta, que é um conjunto de artigos que ele escreveu, acho que para o Correio Brasiliense, durante anos, assim, de 95 até mais ou menos 2005. E o livro nada mais ou é tudo isso, né? Todos os artigos que ele publicou nesse tempo. E o Edson Cardoso publicava artigo toda semana comentando fatos jornalísticos, históricos, sempre relacionando com a luta antirracista, né? Então, a gente tem um livro de 300 páginas, assim, que é um estudo da temática racial mesmo contemporânea, assim, através dos artigos de opinião dele, né?
E aí, na introdução desse livro, ele tem, eu trago esse trecho que ele traz, que eu acho que também é muito importante para a gente, né, na nossa atuação. E lá na introdução desse livro, que eu recomendo muito, assim, ele diz o seguinte: em condições políticas normais, diz Beatriz Sar, o passado sempre chega ao presente. Nossas condições de vida no Brasil não são normais, certo? O Estado, o governo, os meios de comunicação, as escolas, os partidos e um número infinito de instituições dedicavam-se a apagar ou distorcer os fatos reais e concretos nos quais se envolveu e envolve a população negra. Então, é por isso que a gente não sabe, é por isso que a gente se deu conta mais tarde, né? Muitas vezes a nossa primeira reação também é um sentimento de culpa, né? Nossa, onde eu estava? Por que, que eu não li isso antes, né? Mas é um projeto, tem um projeto político aí, né? De apagamento dessas histórias. E aí ele fala, bom, tudo bem, é isso, né? A gente não está em condições normais. E aí ele continua, né? Então compreenda de uma vez por todas que sem sua ativa participação o passado não chegará até nós. Aí tem um convite, né? Tem um chamado para que a gente produza, para que a gente faça. A gente não pode esperar do Estado e seus governantes, das suas instituições, né? A gente não pode esperar das escolas de uma lei aprovada como a 10.639, que automaticamente as coisas mudem, né? Ele está dizendo aqui que a gente tem um papel muito importante e só através da nossa atuação é que o passado chega até nós. Isso é muito forte, né? Pensou se o passado não chega até nós e isso tem a ver com a nossa não participação, né, nesse processo, porque tem uma conjuntura e tem um modelo desenhado para que a gente não saiba, né? Então, eu gosto muito de pensar porque isso também traz, né, nos tira do pessimismo, né, de alguma maneira, nos tira de uma atuação muito passiva, né, em relação a essa história que todos nós temos e que é comum, quando a gente olha lá nas nossas respostas, super se conectam, né. Então, é imbuído um pouco desse propósito, né, e desse objetivo. É por isso também que a Casa Sueli Carneiro existe, né? Essa é a missão da Casa Sueli Carneiro de alguma maneira, né? E aqui eu vou passar para aquele momento que eu falo um pouquinho da casa e dos seus projetos, né? Eu sei que muita gente conhece aqui, mas eu acho que eu gostaria também de dar uma atualizada, né? Sobre coisas que a gente vem fazendo. Bom, a Casa Sueli Carneiro é esse sobrado lá no bairro do Butantã, e é um sobrado onde a Sueli Carneiro viveu por 40 anos, ou seja, é um espaço onde muita articulação política, muita reunião, muita manifestação cultural aconteceu, né, do movimento negro, de pessoas negras em São Paulo e fora de São Paulo também, o que faz esse espaço um espaço que carrega muitas memórias, muitas histórias, né? Toda vez que vai um militante mais velho na Casa Sueli Carneiro, eles se emocionam, falam de o que acontecia no quintal, do que acontecia na cozinha, né? Porque a memória ela está nesse espaço também, né? Um espaço que criou muitas histórias, né? E a gente tem tentado fazer com que continue, né? A Sueli Carneiro não mora mais lá, e a organização existe hoje lá fisicamente, né, nesse espaço, com o propósito de difundir e multiplicar o legado dela, mas não só dela, né, do pensamento ativista intelectual negro no Brasil, de diversas formas, né, e aí acho que duas coisas importantes para contar é que todos os documentos que Sueli Carneiro foi acumulando ao longo da vida, e são uns 4.000, compõe hoje o acervo Sueli Carneiro, e esse acervo foi totalmente digitalizado, então vocês podem acessar acervo.casasuelicarneiro.org.br e, enfim, ter mergulhar um pouco, né, nessa documentação acumulada por essa ativista. E lá na Casa Sueli Carneiro estão esses documentos, mas também está a biblioteca da Sueli, né? Todos os livros que ela foi comprando, ganhando ao longo da vida, os que ela escolheu deixar lá, estão lá. Então, a gente tem uma biblioteca que não é circulante, mas, enfim, estão todos convidados a fazerem consultas, a saber também como era composta, né? Como é composta a biblioteca da Sueli Carneiro.
E, bom, para além do acervo, de abrigar o acervo, de abrigar a biblioteca, a gente tem promovido ações de educação popular, né? Não quero me delongar muito aqui, mas é porque é o convite mesmo para que vocês acompanhem, participem, difundam, né? Um desses projetos foi o Ler o Brasil, talvez muitos de vocês tenham participado, né? Que foi um curso online massivo, assim, ali no período da pandemia, e foi muito interessante, que inclusive gerou salas de leitura presenciais, né, tem salas de leitura pelo Brasil, pessoas que continuaram fazendo rodas de leitura nos seus territórios. A gente tem, né, as visitas guiadas lá na casa, vocês fiquem à vontade também para agendar, marcar, aparecer. A gente tem um projeto importante, que é o Lendo Sueli Carneiro também, que as pessoas se reúnem para discutir a tese da Sueli Carneiro, dispositivo de racialidade, o curso Fazedoras de Memórias Negras, que está caminhando para a sua quarta edição, a gente deve abrir inscrições muito em breve, assim, nas próximas 2 semanas também, que é para discutir especificamente memória negra, com pessoas que estão trabalhando nesse tema. E a programação, né? Tem todas as rodas, vocês também podem acompanhar. A gente faz presencial, mas a gente muitas das vezes conta com transmissão também. E o festival, né, que acontece na semana de aniversário da Sueli Carneiro, e a residência também, que a gente deve abrir edital super em breve. Mas, bom, a maioria de vocês conhecem a Casa Sueli Carneiro, eu gostaria de falar hoje um pouquinho mais sobre o projeto Constelações de Memória Negra. Esse projeto, ele tem a ver com o nosso interesse de mapear quem mais está fazendo coisas parecidas com o que Casa Sueli Carneiro faz, né? Que organizações do movimento negro estão cuidando, estão zelando da memória negra no país, né? E a gente fez um mapeamento, assim, como uma forma mesmo de pesquisa e por conta, né, aqui na Casa Sueli Carneiro. O Constelações tem essa carinha aqui, né? É um céu mesmo, com várias estrelas, e cada estrela é uma iniciativa diferente. E a gente tem aqui, então, diferentes áreas, né, para pensar a salvaguarda da memória, né, e a preservação da memória negra, né? Então, a gente tem dividido por temas, né? Eu queria navegar um pouquinho aqui, eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas é porque eu quero falar disso exatamente para a gente caminhar para o nosso próximo momento, né? Acho que a primeira coisa interessante do Constelações é que a gente pode mapear iniciativas por estado, né? Então, a gente pode entrar aqui num estado e ver que iniciativas foram cadastradas, né? Por que essa plataforma existe? O que ela pretende? Eu acho que tanto essa ideia de conexão entre iniciativas, quanto até uma coisa muito simples de, bom, eu vou viajar para o Maranhão, o que tem lá? Que lugares eu posso visitar? Que coisas eu posso fazer que tem a ver com memória negra, né? Isso é para a gente se apropriar da nossa história e do que a gente está fazendo, né? Porque tem muita gente fazendo, e principalmente quando a gente começa a atuar na temática racial, a gente começa numa solidão muito grande, de repente a gente vai num congresso, encontra muitas pessoas que estão fazendo coisas interessantes. A ideia é que isso aqui seja aquele congresso que a gente vai, aquela marcha que a gente vai, sabe? De encontrar outras pessoas que estão fazendo coisas importantes também, que a gente possa compartilhar com os nossos alunos, que a gente possa difundir para as pessoas que a gente conhece. E aí a gente, bom, tem esse filtro por estado. Como vocês podem imaginar, como a iniciativa de cadastramento foi nossa, né, na casa mesmo, organização de São Paulo, vocês podem imaginar que Norte ainda tem muito poucas iniciativas cadastradas, menos, né, do que outras regiões, então, quando a gente navega aqui, né, a gente tem poucas, às vezes uma só de um estado, não é possível, com certeza, o estado tem muito mais iniciativas, né, de preservação de memória negra. Então, esse é um filtro importante para a gente pensar, mas a gente tem outros filtros aqui, né? Que é o tipo de organização. E aqui tem uma variedade muito grande. Então, tem arquivo, associação, biblioteca, bloco afro, centro de memória,
círculos, coletivos, conselhos, escolas públicas, porque tem professores que têm projetos por conta própria, que são muito interessantes dentro de uma escola específica, grupos culturais, igreja, instituição cultural, instituto de pesquisa, movimento, museu, ONGs, quilombos, terreiros, daqui eu queria chamar um pouco a atenção de terreiros, né, de como esse é um espaço essencialmente de memória, né, de guarda de objetos sagrados, de saberes sagrados, de projetos muito interessantes também, né, e é muito contraintuitivo, né, quando a gente pensa, espaços de memória, museu, né, casas museu, sei lá, Casa Sueli Carneiro, né, a gente não pensa o terreiro, ou mesmo uma igreja, né, como espaços que são importantes também e podem promover esse tipo de iniciativa, né, então a gente tem aqui por tipo, né, de organização também. Áreas de atuação é quase infinita, né, assim, são muitas áreas aqui, então ações afirmativas, arquivologia, artes do corpo, e por aí vai, né. Eu quero que vocês, eu tô provocando vocês a olharem, talvez vocês já conheçam a plataforma, porque o nosso próximo passo é um pouco fazer a tarefa que o Edson Cardoso disse que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que trabalhar ativamente para que esse passado chegue, para que a gente faça. Então, a gente daqui a pouquinho vai pensar um pouco se a gente tem algo, não que a gente atue exatamente, mas se a gente consegue pensar numa iniciativa que caiba aqui, contanto que ela não seja individual, que ela seja coletiva, esse é o único critério, basicamente, a gente vai fazer o exercício aqui um pouquinho de alimentar esse céu, né, essa constelação. E aqui eu estou passando mesmo nas coisas que existem para que vocês não se limitem, se vocês pensarem em algo, bom, isso cabe, isso faz sentido também, né. O tipo de iniciativa, e aqui também é um sem fim, né? Então tem articulação, tem audiovisual, tem biografia, tem performance, tem oficina, rede de apoio, roda de conversa, contanto que isso aconteça coletivamente, de forma perene, cabe aqui no nosso céu. Né? E como que essa iniciativa ela vai aparecer, né? Como que ela como que eu olho depois que eu cadastro, né? O que, que acontece com ela? Vou pegar aqui um exemplo para a gente olhar. O IPAFRO, por exemplo. O IPAFRO é uma organização que cuida da memória, principalmente do Abdias do Nascimento, né, do legado do Abdias do Nascimento, fica no Rio de Janeiro. E aí, olha só, eles se cadastraram aqui no Constelações, né, e aí, como eles fizeram? Eles cadastraram em diferentes áreas, e pode cadastrar em diferentes áreas, não precisa escolher uma só. Em geral, é que a gente, lá no formulário vai ter uma que é assim, principalmente, aonde, né? E aqui eles escolhem a arquivologia, a arte, a museologia, enfim. E aqui, olha só que interessante, ficam todos os contatos dessa iniciativa, então tem o site, tem o e-mail, tem o Instagram, tem o X, tem o Facebook, tem o YouTube também. A organização pode escolher botar uma foto também, um logo, alguma coisa assim, e mesmo um vídeo da iniciativa que mostre o que é a iniciativa. Então, fica com essa carinha aqui. Então, a gente tem uma ficha, né, como se fosse uma ficha mesmo, se a gente estivesse numa biblioteca, uma fichinha que você conseguisse identificar o que é essa iniciativa. Né? E aí, bom, filtros muitos, como a gente estava dizendo, possibilidades muitas de fazer, né, aqui, por exemplo, nós, mulheres da periferia, também tem sua fichinha com todas as suas informações, com seus vídeos também, né, isso aqui é um céu cheio de estrelas, algumas estão muito próximas pela área temática, pelo modo de atuação, e a ideia, né, de que a gente consiga trabalhar juntos, que a gente consiga difundir essa memória negra de diferentes formas, que a gente consiga trazer esse material para o contexto de escola também, né? Então, assim, as possibilidades aqui são
infinitas também, e tão grandes mesmo como o céu, né? Como uma constelação. E aí, nesse momento, eu gostaria, então, que vocês colocassem aqui no chat, primeiro, assim, que iniciativas vêm à sua memória quando eu mostro constelações, né? Que iniciativa você conhece no seu bairro, na sua cidade, no Brasil, de uma forma geral, que vocês acham que poderia estar aí, se não está, que poderia estar. E aí eu queria que vocês fossem escrevendo no chat quais são elas. Aí, tipo, 2 minutinhos para isso, assim, para a gente pensar. Pode ser um coletivo que você atue, que você conheça. O critério é ser coletivo, né? Não ser uma iniciativa individual. Alguém falando de um clube de leitura preta numa comunidade quilombola na Bahia. Muito legal. Tambor Mineiro em Minas, Linha Preta de Curitiba, as comunidades de Reinado e Congado de Minas Gerais, Casa Sueli Rodrigues em Teresina, Piauí, Islã das Minas, Grupo de Capoeira, Maracangalha, Cine Atlântico Negro, os quilombos que temos em Garanhuns, Coletivo Tour pela Liberdade, São Paulo, mostrando os pontos pretos do bairro, os coletivos de Batuque, Cio da Terra, o Observatório Negro dos Museus e Museologias, muito legal. O que eu considero iniciativa individual, né? É o que é feito é, por autoria de uma única pessoa. Ela é muito importante, mas o que a gente está pensando aqui são iniciativas que são feitas em grupo. É um pouco nesse sentido, Amy. Quilombo dos Marianos, o Quilombo do Barroso, onde eu moro, Associação Maria da Glória, Centro Cultural Lamparina, de Artes Afro-Brasileiros na USP, os Quilombos no Vale do Ribeira, Pontão de Cultura da Cidade, Coletivo Iteramache, Grumap, em Salvador, Bloco Afro Predestinosidade, o Fórum de Promoção da Igualdade Racial de Diadema, Coletivo Negra Soul, olha só Amazonas aqui, que bom, Cine Diáspora, Marcele dizendo, né? Bloco de Santa, Escola Feminina Biayala, no Campo Limpo, maravilhosas, Piraporinha, Zona Sul. Bom, gente, temos aqui muitas iniciativas citadas, e isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que nem 10% delas estão ainda no Constelações. Então, agora, eu gostaria de propor o exercício da gente cadastrar essas iniciativas no Constelações de Memória Negra. Não precisa ficar assustado, achando que isso vai dar muito trabalho, é muito simples, e o que a gente pode fazer nesse nosso encontro aqui é colocar ela no mapa, colocar ela no Constelações, e a gente submete com o mínimo de informações possíveis nesse momento, e depois, se vocês quiserem, vocês podem editar, vocês podem complementar, adicionar tags, tudo bem? Mas a ideia aqui é que agora a gente saia desse encontro com algumas dessas iniciativas que vocês citaram aqui cadastradas. Então, eu gostaria de ajudar nesse sentido. Silvana, essa roda está gravada para fins internos, assim, inicialmente. Eu posso conversar com a casa para entender se a gente pode divulgar, mas por enquanto a gente está gravando mesmo para registro. Mas eu posso verificar isso e a gente responde para você, tá bom? Bom, vamos lá, vocês estão animados para isso? É muito ruim, né? Não tem interação, tem muita gente, eu não sei quanto está interessante, o quanto a gente está conseguindo avançar, mas
eu vou pressupor que está tudo bem, que vocês estão gostando, e aí eu vou, então, vamos partir para esse momento. São 10 para as 8, a gente vai deixar 20 minutinhos para a gente fazer esse exercício. Eu estou compartilhando com vocês o link do Constelações para cadastrar a iniciativa. Deixa eu só ver uma coisa, se eu fiz... Deixa eu ver se eu fiz a coisa certa aqui. Ó, entra nesse link que eu mandei agora, constelações.casasulicarneiro.org.br, cadastrar iniciativa. Todo mundo conseguiu chegar nessa tela verde aqui, que está na minha tela? Falem comigo. Pode ser no chat, pode ser no microfone, levantando a mão. Sim, Tá. sim. Quem não tem cadastro ainda, vai fazer o cadastro, então. Então, você vai clicar nesse botãozinho roxo ali, ainda não é cadastrado, cria um novo usuário. Quem não tem, vai lá, então. E aí vai aparecer essa tela aqui. Muito simples. Nome, sobrenome, e-mail e senha. Só. E aí vou dar um tempinho para vocês se cadastrarem na plataforma. Como eu já tenho meu cadastro, eu vou entrando aqui, tá bom? Ele é rápido, assim. Você terminou de fazer, você já vai ter acesso. Não recebe nada no e-mail, nada de nada. Rosane, eu acho que não. Eu acho que eu tentaria me cadastrar aí. Uma plataforma diferente de outras interfaces, os cursos online, coisas assim. Pode ser um espaço que marca a memória negra na cidade, mas que atualmente não está atuante. Boa pergunta, Tamires. É uma iniciativa ou é algo estático, assim, não sei, algum ponto na cidade? Do que você está falando É um exatamente? Se clube, você quiser, pode abrir o é um clube microfone. social negro, mas que atualmente só está o espaço, não se realiza mais atividades lá dentro. Acho que vale. Eu, Natália, diria que vale, né? A gente vai fazer os cadastros das iniciativas aqui hoje, e ela passa também por um filtro da pessoa que coordena o acervo na Casa Sueli Carneiro, então também tem uma segunda avaliação, mas eu acho que faz sentido, inclusive do ponto de vista da memória, né? Bom, quem se cadastrou, a gente vai chegar agora nesse momento aqui, ó, que a gente pode clicar nessa parte de cima em cadastrar iniciativa. E aí, é um pouquinho do que eu estava dizendo antes. A gente tem 20 minutos aqui, talvez vocês não sejam os donos da iniciativa, talvez vocês conheçam, vocês participem, né? Então, o que eu recomendo? Que a gente faça o preenchimento mínimo, assim, né? Com o máximo de informações que a gente tiver, é claro, mas assim, uma breve descrição do que é a iniciativa. Se você não sabe o número de colaboradores, tudo bem, contanto que seja mais do que uma pessoa, né? E aí a gente vai, então, partir para o cadastramento dessa iniciativa. Como eu estava dizendo para vocês antes, o que pode ser legal? Você contar, se você não é, né, o promotor dessa iniciativa, um dos promotores, você pode contar para o coletivo ou para a iniciativa que você está cadastrando, e de repente pesquisar com ela se tem informações faltando, outras coisas, enfim, e para que isso fique depois o mais completo possível, né? E aí, vou caminhar um pouquinho com vocês aqui, né?
só para a gente ver o que que nos espera, né, nas próximas telas. Mas, basicamente, o que a gente vai precisar aqui é do nome da iniciativa, do estado da iniciativa e da descrição dela, e aí a gente caminha para o próximo. E aqui tem aquela história de que a gente viu na fichinha do IPAFRO, né, a seleção das áreas de atividade desempenhada pela iniciativa, né, então, aqui tem um sem fim de coisas, né, eu encorajo muito, né, assim, vocês falaram sobre muitas coisas, mas isso, iniciativas de religiosidade, iniciativas de saúde, principalmente, né, de cartografia, elas são muito interessantes e pouco documentadas, né, acho que um pouco do diálogo que a gente fez também, não existe um mapeamento desse, por exemplo, pelo governo, né, a gente não tem um lugar que a gente entra e acha essas iniciativas juntas, né, então, contanto que elas sejam sobre memória negra nesses temas, nosso trabalho tem sido fazer com que elas se tornem visíveis em conjunto, né. Então, aqui, também a gente vai escolher as atividades, e aí a categoria que melhor representa a iniciativa, e aqui é uma só, né, e aí tem essas opções por aqui, a gente pode caminhar também para o próximo. No próximo, vão aparecer os contatos da iniciativa, né, então, site, e-mail, Instagram, o X, o Facebook, e aí eles ficam naquela reguinha, né, como apareceu no DP Afro, para que a gente possa acessar de uma forma rápida, né. Por fim, nessa última tela, a gente tem aquela possibilidade de incluir a foto e vídeo, né. Não se preocupem também se vocês não tiverem nesse momento, e aí, enfim, é só publicar. O que é importante que a gente faça nesse nosso encontro aqui? Que a gente siga esses 4 caminhos e publique, porque sem a gente publicar, isso é uma questão na plataforma, ele não fica em nenhum lugar como rascunho, né, ele simplesmente não entra. Então, clique em publicar, com as informações que vocês tiverem, porque depois é possível editar, mas depois de publicado, né. E aí, como isso é possível, né? Entrando no seu perfil mesmo, vai aparecer aqui as minhas iniciativas, né? E aí vai aparecer aqui você publicou, depois que você tiver publicado. Então, você pode clicar nela e fazer as alterações que você precisar depois. Tá indo bem? Alguém tem dúvidas? Tá tranquilo preencher o formulário? A Andréia levantou a mão. Boa noite, Natália. Boa noite, gente. É uma Boa alegria noite. imensa estar aqui. Estou muito agradecida. E a minha dúvida é se em algum momento eu posso entrar em contato com o grupo, avisar que participei dessa atividade, que fiz esse cadastro deles lá, e sugerir que, eu não sei, de repente, esse contato com a casa, e se tem alguma forma de editar ali para que eles mesmos pudessem inserir, né, o material que eles desejassem. Hum, No caso, se seria possível fazer essa edição de cadastrante, né? sim. Andréia, eu diria que você pode passar o seu login e senha para a iniciativa, porque não é exatamente algo que, enfim, né, que possa ferir os seus dados pessoais ou coisas assim, né, porque eu acho que ainda não há meios por exemplo, você colocar eles como autores, eles criarem um cadastro também, sabe? Mas eu vou verificar sobre isso, eu diria, esse seria a minha primeira orientação, mas eu pediria que você me escrevesse para eu entender se há algum outro caminho, e aí eu te digo, se tiver algum outro que não seja você compartilhar, né, seu login, sua senha, não é a coisa mais apropriada, eu entendo.
Mas tenho aqui é isso também. Eu A tenho a gente mesma quis... dúvida também. Uhum. A Porque eu gente estou quis cadastrando uma possibilitar. instituição aqui de Piracicaba, mas tem o presidente, tem toda uma diretoria, né? Enfim. Uhum. Se você não se sentir absolutamente confortável de cadastrar, né, nesse momento, por conta disso, talvez seja contar mesmo que você participou e que vale a pena eles fazerem, Amanhã né? eu tenho reunião com eles, eu tenho reunião a cada 15 Ah, dias lá. maravilhoso. Então pode ser assim também, assim, o que a gente fez também com que qualquer pessoa possa cadastrar, porque mesmo, por exemplo, que um terreiro não saiba que ele possa se cadastrar, alguém é filho de um terreiro e fala, bom, eu vou fazer, né? Ele fica mapeado também, independente do conhecimento dos autores, né? Enfim, não há É como. importante até porque acho que depois pode também pegar as informações com esse mesmo órgão, né? Com esse coletivo, com esse clube, com essa Sim, associação. E aí eles podem passando informação para ter esse mapeamento também, né? não é ótimo. A Rosane também levantou a mão. Oi, querida. Dentro dessa, né, dessa questão que está surgindo agora, assim, acredito que seja realmente melhor, né, no meu caso, inclusive, cadastrar depois, tem essa possibilidade, porque eu faço parte do coletivo que eu quero cadastrar, que é de estudantes, né, pesquisadores negros, mas eu ficaria mais à vontade de conversando com todos e ver o que vai ser colocado aqui, entendeu? Então, a Claro, gente pode fazer isso em outro momento, mas eu acho essa iniciativa é excelente. A gente ter legal. esse caminhar, eu estou amando estar aqui nesse momento, sabendo, até porque eu estou trabalhando com isso, com memória. Né? Então, a gente tem acesso depois, né? É só entrar na página da Casa Sueli Carneiro, botar o Sim, cadastro que a gente fez, é isso? isso. Ó, a gente Essa pode que é a fazer minha assim. dúvida. A gente pode fazer assim também. Eu gosto muito de vocês trazerem essas preocupações, né, sobre consultar outras pessoas. Se quem não vai fazer o cadastro agora, mas assim, vai comunicar para algum coletivo ou organização, pode me contar aqui no chat também, olha, eu sou fulana e vou repassar a informação para o coletivo tal. Só para a gente também ter um pouco de ideia, né, Uhum. de que organizações vão entrar. Acho que pode ser legal para a gente, assim. Então tá, então vou escrever aqui no chat, é isso? Que depois vocês anotam, né? Isso. Acho que pode ser duas ações aqui no chat. Uma, estou cadastrando a iniciativa tal, ou vou comunicar a iniciativa tal da possibilidade do cadastro. Assim, acho que pode Ou em ser breve estarei cadastrando, né? isso. Porque eu acredito Isso. que vai, mas aí eu vou fazer uma coisa mais bonitinha do que fazer correndo, botando qualquer coisa, né? Tá bom, tá Acho que ótimo. vai ser super importante. Então, tá bom. Professor Luiz Mauro, cadastrei o Grupo PAP. Legal, Oi, Janaína. Obrigada. boa noite aí. Boa Ah, noite. me diz uma coisa, Natália. Nós estamos começando uma casa agora, né? Casa de Ganga, aqui na Vila Sônia, né? Em São Paulo. Uhum, Por isso eu nem cadastrei nada, né? Porque nós começamos a primeira atividade, foi um bloco afro, né? Que a gente saiu agora em março. uhum, Tem sarau, tem um monte de coisa, né? Que vai surgir aí. E nós temos um pouco de ideia, né? Que é o senhor Liberto Trindade, né? Filho de Solano. E a gente está começando. uhum, Pode-se fazer esse cadastro depois, né? Tranquilo. uhum. Pode, com certeza, com Ah, certeza. Maravilhoso. então tá jóia. Então vou colocar aqui no chat, tá? Tá bom. Falou, obrigadão. Obrigada, professor. Bom te ter aqui. Para variar, né? Maravilhoso. Tchau, tchau. Tá ótimo. Eu vou dar mais uns 5 minutinhos mesmo, ou para que vocês digam quem vocês estão cadastrando, ou quem vocês vão sugerir o cadastro, para a gente caminhar para os nossos momentos finais, tá bom? Nossa, obrigada, Karina. Muito legal. Tem gente que está dizendo que vai comunicar mais de uma iniciativa, né? Então a Karina está dizendo que vai comunicar
a capoeira Maracangalho, o terreiro que ela frequenta, uma batalha da Matrix e o projeto Quilombo Urbano, Meninos e Meninas de Rua. Olha só, né? Só aqui, pelo menos uma, duas, três, quatro iniciativas. Muito legal. Clube Mulheres do Atlântico. Uhum. Escola Bia Ayala tem que entrar, né, Maitê? Legal. A Arlete está pedindo um e-mail de suporte, né? Deixa eu te passar aqui. Teve uma dificuldade, né? Quando adicionou a mídia e o site, voltou para a parte 1. Bom, espero que dê certo aí, Jorge, mas se tiver alguma dificuldade também, quiser comunicar para a gente depois, tá tudo certo. Mas que legal que você está cadastrando o núcleo. Para mais 2 minutinhos. Quem não está cadastrando vai comunicar coletivos, não esquece de dizer aqui no chat o que está fazendo, ou o que vai fazer ainda. É mais para a gente também conhecer, né? Acho que no meu caminho aqui vai ser um pouco também compartilhar com as pessoas na casa as iniciativas que vão entrar, né? Acho que é importante para a gente saber que saiu daqui, né? Fórum de Promoção da Igualdade Racial de Diadema. Muito interessante também, né, a gente pensar em iniciativas que não estão nas capitais, né, acho que isso também é muito importante, a gente visibilizar e entender que há muitas coisas acontecendo nas áreas metropolitanas, nos interiores, né, do país. Isso, Ana Reis, ele vai aparecer em moderação mesmo, por conta daquilo que eu te disse, né, vai passar por mais um filtro, na Casa Sueli Carneiro, e aí ela vai aparecer para você depois em propostas que você apresentou, né? A Josiane cadastrou o Quilombo Baixão dos Negros, legal. Iranice, se já tiver cadastrado, essa parte da moderação vai fazer esse filtro, tá bom? Fique tranquilo. E pode incluir o vídeo depois, sim, sem problema. Bom, eu acho que a ideia aqui, né, o projeto Vunge, na cidade de Ilhéus, na Bahia. Obrigada, Jaciane. Essa, acho que a ideia aqui, né, é que vocês conhecessem a plataforma, vissem que é muito simples, né, trabalhar com ela, as pessoas conseguem fazer isso também de um celular, né, não é pesado, não tem grandes questões aqui, inclusive do acesso, como ela funciona, né, e a ideia mesmo era apresentar isso, fazer essa construção coletiva e nos chamar mesmo para ação, entendendo, né, que a gente também pode contribuir, né, para a visibilidade de algumas iniciativas que a gente já conhece, para o trabalho, né, que algumas pessoas já vêm fazendo, para que a gente possa se apropriar dele. Acho que isso tem muito a ver também com romper, né, com aquela sensação, né, que muita gente relatou naquela minha primeira pergunta, né, de solidão, de falta de referência, de muitas coisas nesse sentido, né, acho que vem um pouco nessa esteira aí para a gente pensar um pouco isso, né. E, bom, eu queria abrir, antes de encerrar e compartilhar com vocês também um pensamento de uma pessoa que eu admiro muito, do Acervo da Laje, que também é uma iniciativa de memória negra muito interessante no subúrbio da Bahia. Mas antes de abrir, eu queria ouvir vocês, entender se
a comentários, dúvidas, tanto em relação à atuação da casa, quanto à própria iniciativa do Constelações. Eu sou muito apaixonada, Emily, pelo acervo da Laje, assim, tanto pelo espaço quanto pelos idealizadores, né? É muito, muito forte. Então, abrir essa possibilidade de vocês abrirem os microfones também para compartilhar pensamentos, o que vocês também, a reflexão que vocês vêm fazendo sobre memória na pesquisa de vocês, no trabalho de vocês. Enfim, está aberto aqui uns 10 minutinhos para a gente se ouvir antes da gente encerrar. A Elizabeth pergunta, somente eu posso editar? Há um meio de outro ativista do coletivo acrescentar informações? É um pouco a dúvida que surgiu antes, né? A pessoa que cadastra a iniciativa, ela fica com com esse poder um pouco. Talvez seja importante pensar se você quer ser essa pessoa, se você quer fazer isso junto, numa reunião. Eu acho que isso pode ser bom, como a Rosane vai fazer, né? Vai para a reunião e vai levar isso, né? Então, acho que pode ser um caminho também. Então, tá aberto, gente, para comentários, para percepções, para compartilhar impressões desse encontro antes da gente encerrar. Já que ninguém Algo fala, novo? vou começar a falar. Tá bom. Super legal esse momento, super legal a iniciativa da casa, da Sueli Carneiro, né? Eu já tive aí, é uma pessoa antiga de luta e acho muito importante para trazer até para as pessoas mais novas, né? Porque a gente tem que fazer, trouxe o pensamento eu achei ele importantíssimo, foi ótimo, do Leo Brasil, do Edson Cardoso, né? É porque a gente tem que fazer, é da nossa responsabilidade fazer. Ninguém vai dar nada de presente, muito pelo contrário. Então, está na hora de fazer. Já fizeram bastante o povo da Sueli, que ainda está aí, ainda bem, e que fique muito, mas está na hora de ser feito por todos nós, e principalmente eu parto um pouco da academia, né? Estou agora, enfim, na academia, e que os mais novos venham fazer, né? Porque tem uma responsabilidade. Quem conseguiu estar numa academia, porque teve muito sangue derramado. Então, e trazer essas memórias, foi o que eu falei. Eu sempre gostei, em criança, árvore genealógica, queria saber da família e tal, mas quando eu fui para o mestrado, já com meus quase 50 anos, sei lá quanto que eu estava, e que me deparo que existia um Guerreiro Ramos, eu fiquei muito danada da vida, e deu como psicóloga, depois saber que teve o Virgínia Bicudo, eu ainda, né, já estava na faculdade, ela ainda estava viva, é muito sacanagem. E eles usam os nossos. Então, a gente tem que saber dos nossos, é a nossa responsabilidade trazer. E hoje eu trago um trabalho, que é de um ancestral, um irmão mais velho, e que foi companheira aí de luta com a Sueli Carneiro. Então, estou assim, muito maravilhada com esse trabalho. Por um acaso é o nome do coletivo, né? Nada é por acaso. E é isso, estou amando estar aqui, eu vou levar para o coletivo, porque é coletivo, é difícil a gente, né? É coletivo, então a gente tem que botar na roda do Que é o coletivo. coletivo? Como é o Esse nome? coletivo é na comunicação, é Coletivo Negro Marco Romão, é de estudantes negros, né, dessa afirmativa do Romão, aqui na faculdade da UF, comunicação da UF, que eu estou trazendo justo para trazer essa memória, né, desse movimento negro, através do que eu tenho, né, que foi o irmão, e quanto é importante dessa luta, né? E que é uma luta coletiva. A gente tem muito a aprender o coletivo. Por mais que a gente saia na porrada, mas o inimigo é o outro, não é a gente. Obrigada. Obrigada também Obrigada por compartilhar, que bom saber dessa iniciativa. Obrigada também por quem está colocando aí no chat. Muito bom ouvir vocês. Alguém pergunta se tem um post, né, que possa ser compartilhado. Com certeza, deve ter. Eu vou conversar com o pessoal da comunicação para a gente até fazer isso novamente, talvez compartilhar de novo no nosso Instagram, né? E aí vocês têm mais capacidade de compartilhar de um jeito mais detalhado, mais didático, né? A gente deve ter feito já, eu vou questionar sobre isso, mas obrigada pela ideia surreal.
A Silvana, está de mão levantada. Oi, Natália. Oi, gente. Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. E eu gostaria de saber sobre a iniciativa que foi cadastrada. Ela vai ter, já vai ser divulgado, o nome dessa iniciativa. Uhum. A iniciativa que eu vou cadastrar, eles estão em processo de resgate da memória, tem mais de 300 pessoas que fazem parte desse quilombo aqui em Contagem, Minas Gerais, e eles inclusive não têm rede social ainda, porque eles querem começar a divulgar no momento que tiver uma identidade pronta, alguma coisa assim, sabe? Então, só para saber em que nível que vai ser divulgado, para eu falar para eles, né? Porque eu estou cadastrando, porque eu sei que eles querem que em algum momento isso seja conhecido, e aí para eu não atropelar as coisas, né? Nesse sentido. Ótimo, obrigada pela sua pergunta. Uma vez que vocês cadastraram, ele fica naquela coisa da moderação, né? Como eu estava dizendo antes. Então, vai ainda, até o fim dessa semana, pelo menos, né? Tem uma pessoa que faz isso. Então, até o fim dessa semana, provavelmente já deve estar no ar, com uma estrelinha também, com aquela fichinha, né? Então, acho que hoje é quarta, pelo menos até sexta-feira deve estar no ar. Você pode mandar o link para a gente daquele espaço que ficam as estrelinhas lá, as divulgações, por favor? Claro, Obrigada, viu? imagina. Bom, fiquem à vontade para continuar conversando comigo aí nas mensagens, né? Eu caminhar, então, para compartilhar com vocês essa fala, né, do idealizador do Acervo da Laje, né, o José Eduardo. Não sei quantos de vocês conhecem, né, a história do Acervo da Laje, mas é basicamente uma iniciativa de um casal na periferia de Salvador, que vai entendendo que o espaço da periferia e da casa das pessoas, enfim, elas são grandes acervos, né, e tudo que tem na cidade, eles ficam próximo de uma linha férrea, né, e muita coisa descartada ali também, trazem memórias importantes daqueles trabalhadores, e eles começaram a trazer muitos desses objetos para dentro de suas próprias casas, né, da sua própria casa, e de repente essa casa se transformou num museu, né, e um museu onde muitos artistas da Bahia começam a entregar a sua primeira obra de arte, o primeiro trabalho que faz, né? Enfim, esse virou um espaço importante de memória e de artes visuais também, num bairro bastante afastado dali do centrinho, né, de Salvador, e nessa perspectiva mesmo, ele começou a trabalhar nisso porque ele era um pesquisador que estudava violência, que estudava a letalidade dos meninos negros, enfim, e teve um momento que ele falou, eu não quero mais falar de morte, eu quero falar de vida, né, eu quero falar do que pode produzir, do que pode florescer, né, e aí que ele começa a trabalhar é um grande curador, né, Dona Vilma e José Eduardo, é incrível, eu recomendo muito que vocês sigam. E eu queria fechar com uma fala dele, né, que alguém pergunta se, numa entrevista para ele, né, bom, o seu sonho, então, é de que existam muitos acervos da Laje, né, ou então de que nem precise mais existir acervo da Laje, que toda casa de uma pessoa seja considerada um museu, um espaço de memória, né, e aí ele responde, né, com essa citação, o sonho é que esse seja um lugar de diálogo daqui para o mundo, né? Ele está falando da própria casa dele, do Acervo da Laje. Se eu pudesse gritar antes de morrer, o que eu pediria é que isso fosse efetivado. Eu não suporto mais a violência, não aguento mais jovens sendo assassinados. Essa é uma frase que eu digo desde que me conheço por gente. Eu quero que esses equipamentos culturais cheguem onde o Estado não esteja, não chega. Que tenham casas abertas, que possibilitem encontros. Estamos nas artes visuais, mas pode ser qualquer caminho, desde que se tenha um.
é um gesto de força política, no sentido orgânico do termo, de nos momentos de maior ruptura e crise, estarmos jogando e apostando. A arte, o acervo, deram muita força para nós. A ideia do acervo da Laje é de cuidar de uma certa saúde mental, para que tenhamos uma mínima orientação para o futuro, né? Então, ele traz aqui a perspectiva da memória, né, e da arte, do trabalho que ele faz, com uma perspectiva de saúde mental na periferia também, né, e ele tem um trabalho muito forte ali com crianças e adolescentes, né. E mais uma vez aparece essa ideia de orientação para o futuro, né, que apareceu também um pouco no Edson Cardoso, né. Então, quando a gente está falando de memória, isso é bastante óbvio, a gente não está falando de passado, a gente está falando de presente, do que pode ser agora, né, do encontro, de tudo isso que ele está dizendo aqui, né, como uma força política num momento tão ruim como o que a gente está vivendo, mas principalmente, né, uma orientação de para onde ir e para onde seguir, né. Então, eu espero muito que a gente consiga pensar a memória como algo para além do resgate do passado e algo importante para nós na construção individual, mas que, como a Rosane falou, né, que a gente pense mesmo isso, como articular isso de forma coletiva, né, e como, de fato, contra sistema, quando a gente age na visibilização dessas iniciativas que não eram nem para existir, na verdade, né, que não eram nem para acontecer, se fosse o desejo desse Estado, né, que nos violenta desde sempre, né, desde que a gente chegou. Então, um pouco pensar, né, e refletir aqui com vocês junto essa ideia de presente e de futuro, né, que a memória pode nos trazer e pode colaborar para as nossas atuações, né. Então, queria fechar, queria agradecer mais uma vez pelo tempo de vocês, é um recurso tão escasso, vocês poderiam estar em qualquer lugar hoje, então agradeço por vocês terem escolhido estar aqui, pensando juntos, espero que a gente se encontre em outras iniciativas, em outros momentos, que, né, nesse céu aí de constelações, as nossas estrelinhas possam estar próximo em algum momento, e a gente está super à disposição aqui para pensar juntos e principalmente para fomentar e visibilizar iniciativas que nós fazemos com tanto trabalho, né, com tanto suor, principalmente coletivamente. Então, eu agradeço muito e espero encontrar vocês em outras atividades da casa, em outros momentos também. Obrigada, obrigada. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigada, foi maravilhoso. Obrigada. Gratidão. Boa noite, gente. Até. Valeu. Boa noite a todos. Gratidão, gente. Boa noite. Prazer. Tchau. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Valeu. Boa noite. Ah, eu queria tirar Obrigado. foto disso. Obrigado, axé.